João capítulo 4, verso 22 está escrito: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Aleluia. A Nova Versão Internacional traz: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Como, quando e onde se deve adorar a Deus? Mas na verdade a pergunta deveria ser: você tem certeza que está de fato adorando a Deus, o Deus de Israel? Será que você está de fato adorando mesmo ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, o nosso Deus? Nós falamos a semana passada, trouxemos um pouco sobre esse assunto, sobre esse tema. Existem assuntos que são inesgotáveis. A gente pode ficar aqui, semana toda falando sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda hoje, nessa noite, não é simplesmente entender significado de palavras, etimologias. Eu quero que você compreenda no seu interior, no seu íntimo, para que você possa fazer. Não é simplesmente aprender, mas você vai aprender e ter conhecimento para fazer. Talvez a gente pode ter uma explicação muito bonita sobre o que é adoração. Talvez a gente pode ouvir uma palavra muito edificante sobre o que é adoração. Quem sabe a palavra até toque o nosso interior e fale mesmo profundamente conosco sobre o que é adoração. Mas se você não fizer, se você não praticar, se você não adorar, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, todo o conhecimento adquirido, ele não terá nenhum valor. A adoração, ela só tem valor a partir do momento que eu exerço, que eu pratico a adoração. Assim como a oração, não adianta nada eu saber tudo sobre a oração e não praticar. Assim também como a própria palavra, não adianta eu apenas ouvir como está escrito e não praticar, porque a Bíblia diz que assim fazendo eu estou enganando a mim mesmo. Existem pessoas que já leram a Escritura 2, 3, 4 vezes. Você que está aqui, tem participado dos desafios que nós fizemos. Tem alguns de vocês aqui que já leu a Bíblia só do final, só do ano passado para cá. Já leu a Bíblia 2, 3 vezes, a Bíblia toda. Nós fizemos o desafio de ler a Bíblia toda em um ano, você fez. Fizemos o desafio de você ler a Bíblia toda em 6 meses, você fez. Então, só aí já foi 2 vezes. Mas não adianta somente ler a Escritura. Você precisa começar a viver aquilo que está dentro da Escritura. Você precisa começar a praticar aquilo que você está observando e lendo dentro da Escritura. E da mesma sorte é a adoração. O assunto é inesgotável, mas talvez não tenha muita novidade para ouvir. Talvez não tenha muito que se ouvir a respeito disso. Quem sabe o que está faltando é exatamente o exercício dela, a prática dela. Mergulhar naquilo que nós já sabemos, naquilo que nós já ouvimos. Mas aqui dentro de João 4, 22, eu quero compartilhar algumas coisas com você que talvez possa, quem sabe, desatar ou desprender algo em você, algo que está impedindo você de romper na adoração, de adorar a Deus livremente, em espírito e em verdade. Porque essa história de João no capítulo 4, ela está exatamente relacionada à nossa vida diante de Deus. O que nós fazemos, o que nós podemos fazer diante de Deus, quem nós somos, quais são as nossas atitudes diante de Deus, como são as nossas atitudes diante de Deus.
Talvez você pode até pensar que não, mas o exemplo dos pais reflete nas gerações dos filhos. Vai sempre refletir nos filhos. A menos que quando chegar no seu filho, ele decidir quebrar ou mudar tudo aquilo que foi aprendido na sua história. A nossa conversão em Cristo se dá também dessa maneira. Eu venho de uma família religiosa, tradicional, e que tinha hábitos religiosos, que cultuavam também outros deuses, mas chegou na minha geração, eu resolvi mudar a rota, mudar a história, mudar o destino, mudar o contexto. Então os pais, eles influenciam e os seus exemplos refletem nas suas gerações, mas tudo pode mudar quando você decide também mudar, e na adoração não é diferente. Eu disse, talvez não há muita novidade para falar acerca da adoração, mas quem sabe no fundo, de fato há, porque nós temos muitos conceitos acerca da adoração que talvez nenhum deles tenha tido, nenhuma utilidade na nossa vida espiritual e na nossa vida como igreja. Mas você observa aquela mulher samaritana, era uma mulher adúltera, irmãos. Já tinha tido 7 maridos e o último que ela estava não era dela também. E engraçado que ela compreendia todas essas coisas. E por que ela compreendia todas essas coisas? Alguém ensinou para ela, ou ela viu em alguém. E quem foi? Foi os seus pais. Apesar de que algumas interpretações, ela diz que ela vai colocar aqui pais não como seus, aqueles que a geraram, mas no sentido das gerações ainda anteriores. Ela está falando de algo baseado nas escrituras, mas não, eram os seus pais mesmo. Então ela diz assim, nossos pais, ela quando se refere à adoração para Jesus, nossos pais dizem que era aqui que tinha que adorar. Vê a referência delas. Só que havia uma mistura, havia um ensino que não era um ensino puro, que não era um ensino da palavra mesmo. Por quê? Porque quando ela coloca para Jesus tudo isso, a gente vê também através da vida dessa mulher, uma vida toda conturbada, toda, cheia de, embaraços. E aí não importa também como você está adorando, onde você está adorando, de que forma que você está adorando, porque essa adoração não terá valor, porque a nossa vida também precisa ser diferenciada para nós termos condições de adorar a Deus. Por isso que Jesus disse em espírito e em verdade, precisa haver verdade. Mas aquela mulher é uma mulher que vivia uma vida de mentiras. Era uma mulher que vivia uma vida de mentiras. Então havia uma miscigenação ali, uma mistura, de religião com os conhecimentos. Tudo isso era um x-tudo, era uma mistura que não chegava a nada. Talvez até pelo fato dela também não ter entendido de fato sobre onde deveria adorar o Senhor, se era no monte, se era no templo, se era ali onde eles estavam. Porque no entendimento dela, daquilo que ela aprendeu, eles tinham que adorar lá no monte. Já os judeus, como ela mesma disse, e como é dito no próprio texto, costumavam adorar no templo. Então está lá os samaritanos adorando no monte, e está lá os judeus adorando no templo. Quantas vezes, queridos, você não tenha dito ou você não tenha ouvido: eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim, minha família vem dessa descendência, minha família sempre fez desse jeito. Então a gente olha para a vida daquela mulher e percebe isso. Foi sempre assim. Aprendemos assim. E olha, a pessoa, quando ela não está disposta a mudar, ela sempre vai usar desse argumento. Eu nasci assim, eu nasci na minha família assim, eu cresci assim, me ensinaram assim,
meus pais me ensinaram assim. E às vezes a pessoa acha que está honrando os pais, fazendo uma grande coisa, dizendo que está fazendo dessa forma, que está agindo, né, da maneira correta. Mas na verdade isso é um argumento que demonstra que o quanto a pessoa não está disposta a mudar, o quanto a pessoa não está disposta a tomar uma nova rota na sua vida, um destino diferente para a sua vida. Então você percebe que essa mulher joga esses argumentos aqui com Jesus. Jesus começa a revelar coisas para ela, mas os argumentos dela são esses. E ela sabia sobre adoração, ela entendia sobre essas coisas, mas até então, até esse momento, ela não estava disposta a mudar. Nós vamos ver ela mudando posteriormente, mas até aqui ela não estava disposta a mudar. Não, eu sei o que é adoração, eu sei sobre isso, meus pais me ensinaram assim. Mas pera lá, como você conheceu, aprendeu sobre adoração, sobre palavra, e você continua praticando adultério? Adoração e adultério não combinam. Adoração e adultério não combinam. Pecado e adoração não combinam. Mas talvez você diga assim, pastor, mas nós não pecamos? Sim. Mas existe uma diferença entre aquele que vivia na prática do pecado antes sem Cristo e agora sobre aquele que porventura comete pecado depois de Cristo. Existe uma enorme diferença. E o pecado ele não combina com a adoração. Por quê? Porque quanto mais pecado houver, quanto mais conivência com o pecado existir, menos desejo de adorar você terá. Quanto mais adultério espiritual ou moral, físico existir, menos vontade de adorar haverá. Por quê? Porque o pecado ele vai matando aos poucos o desejo de nós expressarmos aquele que é santo através da santidade que o Espírito Santo precisa ir gerando em nós. Porque o que leva a essa adoração verdadeira é o que o Espírito Santo de Deus vai fazendo em nós e através de nós. Quanto mais nós rejeitamos a vontade e o desejo de adorar, isso significa que o pecado está nos consumindo. Ei, queridos, isso aqui é forte. Esteja atento a isso. Ou nós de fato somos consumidos pela adoração, ou de fato nós seremos consumidos pelo pecado, que nos impedirá de adorar ao único que é digno de toda adoração. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de adorar o Senhor. Por isso que as pessoas têm dificuldade de se render ao Senhor. Porque elas veem um Deus santo, um Deus intocável, um Deus até inimaginável. Porque na tradição daquela mulher, e a gente aprende isso, Deus fica lá, aquele ser intocável, sabe, não se pode sequer aproximar dele. Ela aprendeu tudo isso, nós também somos levados dessa mesma maneira. Então, se você não tem proximidade, você não tem conhecimento, se você não tem relacionamento com esse Deus, que a Bíblia diz que é digno de toda adoração, como é que você vai adorar Ele? Não tem como adorar a Deus. E aí é por isso que eu fiz questão de ler esse versículo. Olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Adorar o que você não conhece é a mesma coisa que não adorar, irmãos. Porque a adoração está relacionada a prestar culto, honra. É reconhecimento de quem aquele que está sendo adorado é. Então aquela mulher foi ensinada desde a sua meninice, ela sabia a letra, ela havia compreendido todo o ensinamento da escola bíblica, de tudo, mas ela não praticava, ela não vivia. E aí a gente vai ver no verso 23 que é bastante claro e definido, o artigo está lá, os. Não está lá uns, alguns, está lá os verdadeiros adoradores.
só pode adorar a Deus os que são verdadeiros adoradores. Não é um, é o. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer ser, não é qualquer criatura. É alguém específico. Isso significa então que nem todos adoram sim, de fato, ao Senhor. E por isso que eu quero chamar você, essa igreja, a ter o entendimento no Espírito sobre a verdadeira adoração. Você está adorando a Deus? Quando nós reunimos para adorar, você está adorando a Deus? Quando nós nos ajuntamos para cultuar juntos, você está adorando junto? A maior dificuldade das pessoas adorar a Deus, como eu falava antes, além do pecado, porque a Bíblia diz que é o pecado que faz separação entre nós e Deus. Lembra de Isaías? O que faz separação entre nós e Deus? O pecado, a iniquidade. Se o pecado e a iniquidade nos separa de Deus, como é que a gente vai adorar a Deus separado dele? É impossível. E aquela mulher estava vivendo assim. Ela dizia que tinha que adorar no monte. E olha, se você prestar atenção no texto, não há nenhuma referência dela também expondo algum tipo de adoração. Porque aí você vai ver ela dizendo assim, olha, aos nossos pais adoravam nesse monte. Dá-se a entender que ela não fazia isso. Ou se fazia, não estava mais praticando. Não, os nossos pais. Porque quando você vai contar uma história em que você é participante dessa história, você não diz assim, olha, eles fizeram. Você diz, nós fizemos. Ou nós fazemos. Porque quando você fala a respeito do outro e não inclui você, é porque você não está participando disso. Então você vê ela dizendo assim, nossos pais faziam assim. Espera lá, onde é que ela entra na história? Ela não entra na história da adoração. Já viu que de uma forma tão simples isso acontece também no nosso meio? Talvez você venha para o culto. Vou dar um exemplo dos cultos, dos nossos ajuntamentos. Você vem para o culto, talvez aquele culto foi uma bênção. E aí você se refere ao culto sendo uma bênção como aquilo que os outros fizeram como sendo uma bênção, e não você. Por que eu estou dizendo isso? A gente fala assim, nossa, você viu o louvor que aqueles irmãos fizeram? Você viu aquela canção que o ministério de louvor cantou? Você viu isso que aconteceu porque fulano fez? Você não se inclui. Porque o correto seria, nós nos ajuntamos para cultuar, estamos adorando a Deus, e algo foi extraordinário, foi tremendo, foi abençoador, você se inclui. Mas que culto maravilhoso, hoje eu adorei a Deus com os irmãos, e o ministério de louvor hoje estava, e eu estava junto. Você se inclui no negócio. Você não estava participando, aliás, você não estava apenas olhando, contemplando algo que no seu entendimento era bonito. Olha, foi bom, porque alguém estava fazendo bem. Olha, foi bom porque alguém estava executando de forma boa, agradável. Mas para você e para você, foi bom porque o outro fez da maneira correta, boa? Ou foi bom porque você também fez junto com quem estava fazendo? Aquela mulher samaritana, ela estava nessa perspectiva. Nossos pais adoravam aqui. Pelo menos os pais dela também adoravam. E ela? A adoração, queridos, precisa ser algo que, ao mesmo tempo que ela é particular, mas quando nós nos ajuntamos, quando nós nos congregamos, a igreja reúne, então passa a ser um corpo. É o corpo de Cristo ajuntado naquele lugar. Não é
um aqui, outro ali. Não é porque o outro estava fazendo melhor que eu, estava mais bonito que eu. Não. Nós estávamos juntos, um com o outro, um junto com o outro. E aí vem um assunto que Jesus começa a compartilhar com essa mulher. E a gente vê isso no versículo 26. Aí Jesus falando, quer dizer assim, olha, está chegando o tempo que não vai ser necessário, não se adorará mais, nem nesse monte, nem também em Jerusalém, nem aqui no monte e nem dentro do templo. Porque o conceito que as pessoas tinham de adoração, de culto, de rendição, estava relacionado também a um lugar físico, a um ambiente físico. Eu já disse aqui para os irmãos começaram a aprender a tocar, pararam, os irmãos parou. Mas eu disse o seguinte, sempre vou dizer isso. Você não vai fazer tão bem aquilo que você quer fazer aqui, se você não faz lá sozinho no quarto. Porque não está condicionado a um lugar, um ambiente específico. A mulher samaritana disse, nós aprendemos assim, que era aqui no monte. Vocês aprenderam que era assim, que tinha que ser aí no templo, em Jerusalém, onde se adora a Deus. E talvez isso persiste até os nossos dias, irmãos. Porque a gente acha que a gente tem que ir lá ensaiar, treinar, fazer bonito e tá, para a gente chegar aqui na frente e fazer alguma coisa como se a gente estivesse fazendo para um público. É o nosso melhor, tem que ser o nosso melhor, mas não é para as pessoas, é para Deus. E por que eu disse que esse conceito persiste até hoje? Porque tem gente que até os nossos dias crê piamente que o monte, por exemplo, é um lugar diferenciado. Não, a oração no monte, eu vou lá no monte, eu adoro o Senhor, lá é diferente, lá tá com a boca no pó, pode pôr a boca no pó, que ainda mais aqui onde a gente tem tanta poeira, que dá muita poeira nesse local, né? Tem muita poeira aqui. E olha que é tudo calçado, tudo pavimentado, mas tem muita poeira. Não, o monte é o lugar onde a sarça pega fogo. Por que a sarça não pode pegar fogo aqui? Mas nós aprendemos assim. A mulher samaritana disse, não é no monte. Aí vem os judeus e diz, não, é no templo. E aí a gente considera o templo como a casa de Deus. Olha, tem que respeitar esse lugar, tem que obedecer esse lugar. E aqui é um lugar diferenciado. Não é, irmãos, nem o monte nem aqui podem se tornar. O que adianta você estar lá no monte com a boca no pó adorando lá, você está aqui adorando o Senhor na casa de Deus, mas quando você está na sua casa, como é que você é dentro da sua casa? O que você ouve dentro da sua casa? Quais são as suas atitudes dentro da sua casa? Quem é você no secreto? Quem é você no secreto? O ambiente de glória somos nós em que devemos estabelecê-lo. É nós em que devemos estabelecer um ambiente de glória, um ambiente de adoração, irmãos. Não é o templo ou o monte. Ainda que possam ser, ainda que se tornem, mas é nós que preparamos o lugar. Porque a forma como nós nos postamos, a forma como a gente estiver, é que vai atrair a presença da glória, que vai atrair a presença de Deus. A forma como nós estamos adorando é que vai atrair a presença de Deus, é onde Deus vai se manifestar. Lembra, eu acho que eu falei isso na semana passada dos sacerdotes que começaram a ministrar e a falar: o Senhor é bom, as suas misericórdias, sua benignidade dura para sempre. Foram cantando isso, cantando, e a Shekinah de Deus veio e encheu aquele lugar, e eles não conseguiam ficar de pé, porque Deus invadiu aquele lugar. Não é porque era aquele lugar não, queridos.
era por causa da atitude deles na adoração, era aquilo que eles expressavam através da adoração. É por isso que Jesus então vai dizer para a mulher samaritana: olha, nem neste monte, nem tampouco em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, seja no monte, seja no templo, seja em qualquer lugar. Você não vai conseguir ser aqui dentro o que você não é lá fora, irmão. Não adianta. É por isso que quando a gente então reúne no templo, e aí volta a dizer, dando o exemplo nós aqui, o nosso ajuntamento no templo, no culto, você às vezes tem dificuldade de expressar a sua adoração. Você sabe por que aqui você tem dificuldade de expressar a adoração? Porque lá fora você também tem a mesma dificuldade de expressar essa adoração. Porque o Deus que você não consegue revelar com a sua vida lá fora, você também não vai conseguir revelar Ele aqui dentro, queridos. É nisso que consiste a nossa adoração. E as pessoas vão passar a ver Cristo em nós. Sabe, não é simplesmente por 1 hora, 2 horas reunido num lugar. Não é isso. Por isso que Jesus estava dizendo assim, ó, são essas pessoas que o Pai procura, os que adorem a Ele em espírito e em verdade. Não é um ritual religioso, um momento ali, uma ocasião, não, é uma vida. A adoração passa a ser um estilo de vida, porque quem é adorador dentro do templo, no monte, na cidade, no trabalho, na escola, dentro de casa, no secreto, no WhatsApp. Ele é adorador onde ele estiver, irmãos. Esse negócio de adorador ser só aquele que pega o instrumento para tocar, o microfone para cantar e diz que está adorando a Deus, isso é muito fácil. Isso é a coisa mais fácil de fazer. Apesar de ter muita gente que não tem essa facilidade. Mas é a coisa mais fácil de fazer. A adoração, ela não está relacionada a um tempo específico em si. E aqui talvez entre um pouco de conflito na adoração, ou melhor dizendo, não conflito na adoração em si, mas daqueles que se dizem adoradores, daqueles que propõem adorar o Senhor. Você vê que a dúvida daquela mulher estava já enraizada de, séculos antes, suas gerações anteriores, os seus familiares, tudo que ela aprendeu. Abraão, irmãos, quando entrou em Canaã, ele havia adorado a Deus perto daquele lugar ali onde ela estava encontrando com Jesus. Você vai ver isso lá em Gênesis no capítulo 12. Séculos depois, tempos depois, a gente vai ver o povo de Deus chegando na mesma terra. Deus anunciando que iria escolher um lugar exclusivo para praticar, determinados atos, inclusive de adoração. Você vai ver isso em Deuteronômio capítulo 12. Quase 1000 anos depois, à frente, você vai ver então, depois de Abraão, você vai ver então Davi, fazendo todos os preparativos, instruindo seu filho, e Salomão então vai e edifica um templo. O problema é que nós pegamos parte da nossa história, ou parte daquilo que nós aprendemos, e colocamos aquilo na nossa vida como uma doutrina exclusiva, e achamos que isto é o que deve ser feito. Você quer ver? Eu vou dar conceitos simples aqui, e eu estou falando para a nossa igreja local, porque existem tantos outros tipos de conceito. Esse irmão está aqui de boné, mas tem muitas pessoas que vão dizer que ele não pode estar aqui de boné, e tampouco que ele pode adorar a Deus com boné, porque nós vamos criando conceitos que não tem nada a ver com a adoração, e aquilo que realmente faz parte do contexto da adoração a gente não pratica. E a gente olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver infinitas repetições dadas por Deus para o seu povo, para o povo de Israel,
acerca de falsa adoração, ou de uma adoração que ele não daria ouvidos a ela, mas o povo sempre insistiu em praticar adoração em lugares inadequados, em lugares impróprios, e aqui agora falando de lugares mesmo. E tudo isso que aquela mulher aprendeu ficou sem resolver na sua mente. Tudo aquilo que aquela mulher aprendeu ficou sem resolver no seu interior. Todo o conhecimento, o estudo bíblico, tudo que ela fez estava conflitante na sua mente, no seu entendimento. E tanto estava que ela não sabia se era lá ou se era em Jerusalém, onde é que devia ser, como deveria ser e de que forma que deveria ser. Só que eu quero dizer algo para você nessa noite, assim como aconteceu com aquela mulher. O dia que aquela mulher encontrou-se com Jesus, ela passou a entender de verdade o que era adoração. Isso pode ser revelador para algumas pessoas. Você só vai entender sobre a adoração quando você encontrar-se de verdade com Jesus Cristo. A adoração, ela não só revela os verdadeiros adoradores, a adoração revela aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque se nós não conseguimos adorar a Deus aqui, queridos, isso agora é algo meu, é um pensamento meu, viu, queridos? É algo que eu quero expressar de mim mesmo. E então eu entendo o seguinte: quem não adora aqui, quando eu digo aqui na terra, não é aqui no templo não, quem não adora a Deus aqui, certamente, como eu disse, é um pensamento meu, certamente não vai estar no céu, não vai ter a vida eterna com Cristo. Ah, pastor, por que o senhor pensa assim? Porque eu vejo na Bíblia assim. Porque a Bíblia diz que nós vamos passar a eternidade com Ele. Imagine você passar a eternidade adorando a Deus. Espera lá, você não adora a Deus aqui? Como é que você vai passar a eternidade adorando Ele? Então eu não consigo entender alguém que não adora aqui passar a eternidade lá adorando. Não faz sentido. Porque tudo de lá começa aqui. A nossa história com Cristo começa aqui, irmãos. A nossa vida com o Senhor começa aqui. Então toda a vida daquela mulher muda o dia que ela encontra com Jesus. Mudou a sua vida, sabe, o seu caráter, mudou o seu coração. Aquela mulher deixa de ser adúltera, deixa de ser prostituta, aquela mulher deixa de viver uma vida mentirosa. Agora ela encontrou-se com Cristo. Quando ela encontra com Cristo, tudo nela muda. Porque é isso que Jesus faz na nossa vida, é isso que Jesus faz na nossa história. E quando você reconhece o senhorio de Jesus sobre a sua vida, o que você quer fazer? A não ser prostrar-se aos seus pés e adorá-lo e cultuá-lo e render e dar graças a Ele. Então quem não conheceu Jesus, quem não se experienciou com Ele, não existe razão para essa pessoa adorar. Então ela não vai adorar. Quando você conhece a Deus de verdade, você passa também a adorá-lo de verdade. A adoração não é uma participação mecânica, há uma liturgia mecânica, um ritual sem sentido. É algo que é espiritual. Por isso que Jesus vai dizer: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adore em Espírito. Então a questão, queridos, não é uma escolha se será em Samaria, se será na Judeia, Jerusalém, se será em Roma. A questão não está na escolha do lugar, do ambiente em si, se é no templo, se é no quarto ou se é no monte. Não é simplesmente o modo, não é simplesmente a forma, não é simplesmente o lugar, não é simplesmente quando, como e onde se deve adorar. É algo que acontece no presente, é aqui
e agora. Eu estou aqui, é aqui e agora. Eu estou lá, então é lá onde eu estou, é onde eu estiver. Foi isso que Jesus estava trazendo para aquela mulher, queridos. Famílias podem ser transformadas através da adoração. A sua vida onde você trabalha pode mudar através da adoração. Já viu que tem gente que é super frustrado com o trabalho? Vive reclamando, é gente que ali chega lá numa hora, tem uma vida de íntima com Deus lá naquele lugar. Em casa então passou para lá. Sabe por que a gente vê essa geração como está hoje, queridos? Você vai para a escola igual hoje, por exemplo, o aluno não respeita mais o professor. Sabe por que escola hoje é uma baderna? Escola hoje é uma baderna. Me desculpe porque alguém vai nos assistir na internet. Educadores. Mas aqueles que são honestos também vão concordar com a sinceridade que não a escola por si é escola. Quando eu digo a escola é uma baderna, a grande maioria dos alunos que lá estão não vão para estudar. O que foi implantado também nessas últimas gerações, né, sobre os filhos e as pessoas que estão ali estudando, é completamente diferente. Não existe honra, disciplina, obediência. E a gente não pode deixar de falar que no nosso tempo não era assim, né? A gente tem que falar, porque não era mesmo. Porque quando você reconhece que você é um adorador, quando você reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, lá na sua escola, a sua atitude vai ser diferente. A sua maneira de proceder não será como a dos demais. Ou seja, Cristo vai ser revelado através da sua vida ali naquele lugar. E onde Cristo é revelado, a adoração ela se manifesta. Se Cristo tem se revelado a você, queridos, a melhor forma de nós declararmos isso em nós é adorá-lo. É rendermos a Ele. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando você chegar no culto, na reunião da célula, onde tiver um ajuntamento, estou falando de ajuntamento, estou falando do seu secreto. O seu secreto é assim que funciona, ou pelo menos deveria funcionar. Mateus 6,6. Sua vida a sós com Deus, seu TSD. Se derramar na presença do Senhor, ser livre na presença do Senhor. Mas quando a gente ajunta, quando a gente está junto, seja no templo, na célula ou em qualquer outro lugar, toda manifestação de graça, de glória, de envolvimento, de culto, se dará se neste lugar, se neste ambiente estiver um verdadeiro adorador para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu quero crer que os seus conceitos possam ser mudados daqui por diante. Eu quero crer que quando a gente entrar num lugar, quando a gente pisar os nossos pés em algum lugar, seja no templo ou em qualquer outro lugar, que a presença da glória de Deus se manifeste através das nossas vidas, no nome de Jesus. Jesus chegou ali naquela tarde, naquele dia. Não era no templo, não era no monte, era à beira de um poço. E onde Jesus chegou, vidas foram transformadas por causa dele. A mulher samaritana foi transformada. Ela começou a entender, passou a entender sobre a adoração quando ela foi transformada por Cristo. Quando ela entendeu o que Jesus estava falando, ela foi mudada, ela foi transformada. A adoração muda nossas vidas. A adoração muda quem quer ser mudado, porque enquanto você adora, Deus se manifesta através da sua vida. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Que ao ouvir essa mensagem, que
que ao ouvir essa palavra, o seu conceito acerca de adoração seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar de pé nesse instante. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Naquele dia, aquela mulher conheceu Jesus.